Fala, galera do primeiro ano, beleza? Aqui é o professor Wesley, nossas aulas de educação física no modo expansão. Galerinha, nossa aula aqui de hoje, tá bom? Nós vamos tratar aí sobre a temática 2 do quarto bimestre. Nós já estamos aí no quarto bimestre, caminhando para o fim, tá? Não esqueçam aí de acompanhar lá o mural de aviso na sala de futuro. Estão lá os nossos estudos dirigidos, os trabalhos que vocês precisam entregar. Esse último bimestre é muito importante, aqueles que precisam de nota, aqueles que precisam entregar trabalhos, entregar os estudos, para passar aí mais um ano aí bem. Fechou, galera? Pessoal, lá no mural de aviso, nós estamos falando sobre personal training e os aplicativos fitness, lembra? Para você que não lembra, né, vou passar rapidamente aqui, ó, sobre essa temática aqui do que nós falamos aí, do que nós estudamos, né? Personal training, aplicativos fitness. Então, nós falamos aí sobre os princípios do treinamento esportivo, o princípio da adaptação, da continuidade, da sobrecarga, da individualidade biológica, da especificidade e da reversibilidade. Então, os princípios que regem o treinamento, né? Falamos principalmente sobre o princípio da individualidade biológica, em que traz a importância de individualizar o treinamento. Ou seja, o que servir para fulano não quer dizer que serve para Beltrano. O treino que serve para mim serve para você. Cada pessoa precisa passar por uma avaliação, passar um profissional que caracterize aquela pessoa e aí sim trazer um treinamento individualizado para aquela pessoa. E não fazer um treinão geral que vale para um, vale para todos. Bom? Aí a importância da formação do personal trainer, né, profissional formado em educação física, para atuar aí na área do treinamento. E aí o personal precisa de alguns requisitos, né? É importante o profissional estar sempre especialização dentro da área, se certificando, tendo conhecimento mais profundo para que o seu treino, para que a sua oferta ela tenha aí uma confiança, uma qualidade, um respaldo de forma retentiva. Tudo bem? Então, nós falamos aí principalmente sobre as atribuições do personal. E aí, os aplicativos fitness, que hoje em dia está aí dominando aí as lojas aí do app. Sempre importante que esses aplicativos, galera, sejam utilizados de maneira consciente em que tenha o aval e um acompanhamento profissional. Para você não cair no erro lá do princípio de treinamento esportivo da individualidade biológica. Tá bom? Beleza? Então, aqui, galerinha, foi o que nós tratamos nas nossas últimas aulas aí sobre aplicativos fitness, princípio do treinamento, personal training, demanda, que nós temos hoje em dia, todas essas questões que são muito atuais nos ativos. Pessoal, entrando aqui na temática 2, galera, ela vai trazer sobre as danças. No oitavo e nono ano, vocês têm bastante conteúdo sobre danças. A gente fala bastante, né, lá no oitavo e nono ano. E aqui, ó, da mesma forma. Vou tentar compartilhar aqui. Tá abrindo, galera.
Oi? Apareceu? E o título é Essa Dança Me Representa. Bem, nós vamos tratar e falar um pouquinho sobre as danças. Então, conteúdo, termos de dança, criar uma coreografia estabelecendo diálogos e processos de disputa e de legitimidade na sua elaboração, nas práticas de linguagem, artísticas e corporais, apresentação das coreografias e produção de vídeos da coreografia de dança. Então, vocês já viram aí, vocês vão ter que produzir uma coreografia de dança. Então, vai se preparando aí, vai animando, vai agitando o corpo, vai aquecendo, e até o final do bimestre aí, vocês vão ter que fazer uma coreografia de dança, galera. Tá? E trazendo aí sobre as danças, um paralelo com a tecnologia. Então, não só as danças, mas como hoje elas estão relacionadas, ligadas à tecnologia, principalmente aos jogos de dança. A imagem aqui já traz esse contexto na qual nós estamos inseridos, danças e jogos e tecnologia. As danças sempre existiram, sempre é um jeito até meio. Elas existem há muito tempo, as danças existem há muito tempo. Os jogos eletrônicos, nem tanto assim. Os jogos eletrônicos, a tecnologia em si, né, que nós temos hoje, mas, para a nossa realidade, já faz um tempinho que elas estão aí estabelecidas. E aí, o slide ele traz uma perguntinha para a gente pensar. Né? Você conhece algum jogo eletrônico de dança? Qual? Esses jogos aqui trazem algum benefício? A gente vai lembrar, pessoal, que toda atividade física, ela traz benefícios. Uma vez que você está dançando, você está fazendo uma atividade física. Então, daí você já tira que, obviamente, tem benefícios ou algum benefício. Bom, conceito de dança. No Brasil, as danças estão fortemente ligadas à ancestralidade indígena e africana. Então, indo além do aspecto ritualístico, né, e sendo incorporadas aos festejos populares. Então, a gente precisa lembrar que a dança é uma coisa que está presente em várias áreas da sociedade, principalmente no Brasil. Agora, do ponto de vista conceitual, ela é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, que podem ou não ser acompanhados por uma melodia musical. Podem ou não. Você pode fazer uma dança sem uma melodia musical, ou seja, sem música. Pode acontecer, tá? Mas como nós vimos, a dança ela transcende, né, o conceito. Ela pode ser considerada uma expressão representativa de diversos aspectos. Você pode dançar para diversos aspectos, né, que permite a transmissão de sentimentos, emoções, da atividade de vida, dos campos da identidade e do trabalho utilizado. Tudo bem? Professor, já decidiu como é que vai ser. É. Depois eu te passo. Ah, beleza. Okay. E vai ser aquele lado 10. Só voltando aqui uma aula, para tirar uma opinião rápida. Então, a dança, ela vai além do conceito aí, tá? Ela pode transmitir sentimentos, emoções da atividade de vida nos campos da heredidade do trabalho, dos costumes, da saúde, da guerra, etc, etc, etc. E aí, galera, os jogos eletrônicos, eles estão aí presentes, muito presentes. Os jogos eletrônicos, o legal deles é que o quê? Eles trazem uma grande diversidade de gêneros e estilos. Isso é tão legal. E aí eles conseguem reproduzir até batalhas das antiguidades. Você consegue ter uma grande imersão nesses jogos aí, vivenciar e sentir emoções. E talvez você não conseguisse, mas foi pelo jogo eletrônico. E aí, os jogos eletrônicos, não, que você precisa se mover, precisa se movimentar, traz
essa experiência única, tá bom? Onde você consegue simular a dança, você possibilita nessa simulação, com, lógico, você já tem movimentos pré-estabelecidos, você não cria, já tem os movimentos pré-estabelecidos ali que você precisa seguir, mas já te dá uma experiência magnífica, principalmente aqueles que tem dificuldade com dança, que não tem essa vocação, vamos dizer assim, e através do jogo você consegue aí vivenciar. Um dos grandes jogos, né, foi o Dance Dance Revolution, lá de 98, a Konami, e aí ele trouxe justamente isso, né? Você tem ali um mapinha, você precisa seguir de acordo com a música ou coreografia já estabelecida, e aí somar pontos, e aí você vai pontuando, vai, o segundo jogo ali vai formando ali recordes, pontuação, dentro da competição do jogo, vai ganhando, vai perdendo, e assim por diante. Tá bom? Olha lá, olha como era esse Dance Dance Revolution, né? Tinha uma máquina, né? O som ali e tal, a tela, e no chão, na marcação, onde você deveria pisar, conforme mostrar na televisão, você deveria fazer. O jogo inclui uma base com 4 setas, para cima e para baixo, esquerda e direita. Deve-se pressionar as setas com os pés, conforme as indicações correspondentes vão aparecendo e atingindo um ponto pré-definido na tela, sincronizando com o ritmo da música. Ao fim da música, mostra-se uma pontuação baseada em quanto o jogador conseguiu acompanhar as setas da tela com movimentos correspondentes dos pés. Bem tranquilo, né? Seria legal se a gente tivesse uma máquina dessa daí para a gente fazer as danças. Né? Seria muito interessante. Sobre a relação das danças e dos jogos eletrônicos, respondo à questão abaixo. As danças, historicamente, se constituíram como expressão representativa de diversos aspectos da vida humana, ganhando novas determinações na atualidade, em especial a partir da sua relação com as novas tecnologias. Marca alternativa e apresenta uma afirmação correta. E aí? Qual é a resposta aí mais adequada? Aí? Quem sabe informar? Fácil, difícil, difícil, fácil. Vamos ver? Olha lá, ó. Os jogos eletrônicos de danças possibilitam a simulação dela de acordo com os movimentos coreográficos. É a né? Correta. E aí hoje, galera, nós temos aí alguns jogos, né, que não precisam de todo aquele maquinário, né, das marcações dos chões. Você consegue fazer da sua casa, só pela televisão, é um jogo. Nintendo Wii, o Kinect lá do Xbox, você tendo o jogo, tendo o game, tendo o console, você consegue jogar esse joguinho aí que tá na semana da minha, que é o Just Dance. Tá? Então, o Just Dance é um jogo que você consegue fazer da sua casa, ele captura os seus movimentos, e aí você consegue fazer a coreografia de um dançarino ali, que obviamente gravou antes para que ficasse ali. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, dá uma acessadinha lá no Just Dance, que você vai se divertir muito, tá bom? Lógico, pessoal, que o importante é nós temos sempre em mente a criatividade, criar. Nesses jogos já está pré-estabelecido os passos, a dança, o ritmo, né? Você segue, fica ali.
Mas o importante sempre é criar, você vivenciar. E apesar de estar pré-estabelecido, você já começa a ter uma ideia, tá? E hoje em dia, por exemplo, falando de criar, nós temos aí o TikTok. Você só vai criando aí as dancinhas, TikTok. Então, é legal isso, você criar, né? Então, essa popularização, TikTok, Instagram, mudou a forma como a dança é vista e praticada. Além de embarcar em praticantes e jogadores, uma parcela considerável da juventude, aumenta a, a organicidade que desencadeou a criação do estilo próprio de dança, tá bom? Então, esses movimentos aumentam bastante a procura. E enfraquecer alguns outros tipos, sim, faz parte. Dentro do que a gente entende como normalidade, isso acontece e hoje em dia com as tecnologias, com a velocidade que as coisas acontecem, acaba se tornando aí quase comum. Beleza, galerinha? Pessoal, quando nós falamos de dança, nós estamos falando de uma arte de movimentar. Portanto, ela tem várias representações. Então, o costume da dança, principalmente aí, ela vai quebrando fronteira, vai rompendo barreiras, as pessoas vão com nova forma, novos estilos, como aqui no caso aqui, ó, o fenômeno mundial é coreano, BTS. Então, assim, para vocês verem como a dança ela movimenta o mundo. Então, mais do que uma forma de movimentar expressivamente o corpo, a dança é uma maneira de compreendermos o nosso passado e o processo de miscigenação cultural que marca a identidade do povo brasileiro. Bom, e você? Uma perguntinha aqui, né? Qual dança ou gênero musical que representa? Qual mensagem, quais mensagens ela te passa? Então, esse é um tema muito importante. E aí fica a reflexão aqui da nossa aulinha de hoje, né? Como os jogos eletrônicos e as redes sociais podem contribuir para a maior participação da juventude no universo das danças. Fechou, galera? Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar essa temática aqui. Eu vou deixar algumas atividades para vocês realizarem sobre a temática. Eu passei um pouquinho rápido aqui hoje. Na próxima aula nós vamos pontuar a algum desses assuntos aqui que nós falamos hoje, algumas das danças, alguns aspectos dos jogos, esse movimento cultural que a dança ela traz, redes sociais, tudo isso é ligado à dança. Fechou, pessoal? Então, agradeço aí, dá uma estudada, olhem lá o estudo dirigido, acessem o material, leiam os textos, para vocês ficarem inteirados, ligados e atentos ao nosso tema. Fechou? Então, bons estudos, qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês estão aí no grupo, vocês têm o meu e-mail, vocês têm a sala. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.